Olá! Como vocês estão para mais um episódio do Biohackers Podcast Brasil, gravado diretamente da W Clinic em São Paulo, que já é a toca dos biohackers nessa cidade maravilhosa. E o assunto de hoje tem tudo a ver com o nosso podcast. Tem tudo a ver com longevidade. E vamos falar nada mais e nada menos com a atual presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, que muito nos honra com a presença dela, que vai trazer perspectivas totalmente novas para o nosso Biohackers. Inclusive, pessoal, a nossa convidada de hoje vai nos ensinar como agir para ter longevidade. E isso é muito interessante, porque a gente tem que saber colocar esse conhecimento em prática. Estamos aqui com a doutora Luciana Haddad. Eu vou complementar um pouquinho esse currículo dela, que é muito extenso. Então, Lu, eu vou ler, tá? Ela é médica livre docente pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, atual presidente, né, da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, corredora, ultra trail, triatleta amadora e mãe da Nina e do Zac. O mais importante. O mais importante. Com certeza. Às E vezes o que também deve dar mais trabalho. Exatamente. Perfeito. A Lu também tem um canal no YouTube que é sensacional. Eu sou fã do teu canal, Lu. O Fala Lu. Obrigada. Né? E, Lu, eu queria começar aqui, primeiro agradecendo a tua presença, mas com uma frase tua que me tocou bastante e todo mundo merece ouvir essa frase, então vamos começar. Não espere o imponderável para valorizar diariamente aqueles que amamos. Não deixe de amar seu corpo como um templo. Estar saudável antecede tudo. Saiba que a vida vai sempre oferecer novas possibilidades para quem está de coração aberto. Lindo isso. Lu, por favor, comece explicando em que momento tu fez essa frase. Pois é. Obrigada, gente, pelo convite. Eu tenho certeza que vai ser um papo super produtivo e divertido ao mesmo tempo, que isso é o mais legal dos podcasts, eu adoro participar. E essa frase me emociona muito sempre que eu escuto, porque ela é muito verdadeira. Para quem não sabe, eu sofri um acidente no final de começo, dia 28 de janeiro de 2021. Um acidente de bike bastante grave. E eu tive uma fratura de coluna muito séria, fiz uma artrodese, hemopneumotórax bilateral, dreno de tórax, UTI, o drama todo do politrauma, que quem é médico sabe bem. E eu acho que eu fiquei, na fase lá da hospitalização, fiquei um mês hospitalizada. Eu estava muito sensível, mais do que o meu normal. Depois eu mantive por um tempo e fui voltando ao meu normal. Mas eu escrevia muito nessa fase. Eu fiquei um tempo no hospital que eu não podia receber visita por conta da Covid, que era o auge da Covid, não sei se vocês se lembram. E eu estava muito solitária, muito deprimida, estresse pós-traumático, e me ajudou muito a escrever. Eu sempre gostei de escrever, mas foi uma fase que eu escrevia coisas muito pessoais. E eu postava. Isso também foi bom, assim, não sei. E isso eu postei no Instagram, mas eu escrevia ali direto, sabe? E eu estava tão mal, me sentindo... Eu tinha muita dor, eu não conseguia ainda... Eu escrevi isso, eu ainda não conseguia nem andar, não conseguia comer. Eu estava numa fase, assim, com todas as complicações pós-traumáticas, de distensão abdominal, e muita dor, dependendo ainda de opioide, bomba de morfina. Então, eu estava muito, muito, muito fragilizada e tinha, né, de um dia para o outro, perdido um contexto todo de vida de atleta, de trabalhadora. E nessa hora você percebe, né, que se você não está saudável, se o seu corpo não está bem, você não consegue mais... Você não consegue ser você. Então, como é que você retorna? E eu não sabia naquele momento o que eu conseguiria ter de volta. Então, eu estava já começando a trabalhar minha cabeça do tipo, como vai ser essa volta? Eu preciso entender e valorizar essas conquistas que eu vou ter daqui para frente. Será que eu conseguirei correr? Será que eu conseguirei, né, ser como eu era? Eu tinha muita dúvida. Então, realmente, e assim, eu leio, eu coloquei vários textos, inclusive depois no site, para ter sempre essa lembrança, muito... E não esquecer, né? Porque a vida volta. E aí é bom, às vezes, eu retomar. É impressionante a resiliência dos nossos biohackers. Sabe, Lu, uma característica em comum de todo mundo que vem aqui é que tem alguma história muito marcante
que causou sofrimento, mas que também fez os olhinhos brilharem. E quando os olhinhos brilham, a gente sabe que tem esse insight, não só intelectual, mas emocional, que vai mudar a nossa vida. E transborda, né? E transborda. Mas tu já tinha uma vida saudável. Eu tinha. Eu falo que... eu já respondi essa pergunta em outras oportunidades. Do que mudou depois do acidente, se foi uma mudança positiva, etc. E eu falo para todo mundo que a gente não precisa sofrer um trauma ou ter algo muito complexo e difícil na vida para fazer essas transformações. E eu acho que a gente não tem que esperar esse momento. Agora, eu acho completamente desperdício não aproveitar esse momento para mudar. Então, é um olhar diferente. Se eu estou passando por um momento difícil, o que eu posso tirar de positivo dele? Mas eu não quero novos momentos difíceis desse tipo na minha vida. E não preciso deles. Eu vou continuar me cuidando e tentando ser a melhor pessoa possível para minha família, etc. Independente desses momentos, eu acho que ninguém precisa deles. Claro. Mas é um desperdício passar por momentos tão difíceis e tão doloridos sem alguma questão positiva, né? Um benefício. Um benefício. Então, eu realmente já tinha tido uma transformação maior em relação a ser uma pessoa saudável, que aconteceu 10, 12 anos antes, quando eu comecei a praticar esporte. Mas, por exemplo, a parte de saúde mental e emocional mudou bastante. Eu sou muito agitada, muito ansiosa, super workaholic, e eu revi esses conceitos. Eu comecei a fazer meditação, praticar yoga e olhar um pouquinho mais para esse cuidado emocional depois do acidente. Isso Sabe mudou. que essa questão da saúde mental a gente tem trazido muito aqui. Porque por muito tempo se entendia que ser saudável era ter uma dieta adequada, fazer atividade física e ter energia para ser workaholic. Exato. E aí, o tempo vai passando. No início tem aquela explosão, aquela evolução. E o tempo vai passando e a gente vai entendendo. Putz, mas já parece que tá faltando alguma coisa. Ou só aquilo já não tá me dando aquele brilho. É isso. E daí tu vai pesquisar, entender, tentar se autoconhecer. Ou alguma coisa acontece. E aí a gente para e vê. É a saúde mental. É isso. Então, a saúde mental, tu acredita que ela tá muito ligada com a questão da longevidade? Muito. E eu acho que só existe longevidade, um pensamento de longevidade, se a saúde mental for o princípio. É até uma frase do Peter Attia, que é muito boa, que é: qual o sentido de querer viver muito se sua vida é uma desgraça? Se você é absolutamente infeliz. Né? Não faz sentido buscar viver mais se sua vida é uma tristeza. E muitas vezes a gente percebe nessa luta pelo mais, e eu sou super dopaminérgica, eu busco, quando eu conquisto, legal, mas já começo a pensar em outra coisa. Eu aproveito pouco os momentos de satisfação, e eu tenho trabalhado isso depois do acidente, de conseguir aproveitar um pouco mais antes de entrar numa nova busca, porque o tempo passa e na verdade, a felicidade não tá na busca constante, né? Tá no equilíbrio, um pouco de busca, um pouco de aproveitamento e de prazer. Então, acho que assim, a saúde mental é o que vai embasar o caminho para o resto. Ela precisa estar ajustada. E eu falo, se você não está bem emocionalmente, é muito difícil praticar esporte. A gente sabe, por exemplo, que praticar esporte é uma das melhores terapêuticas para depressão. Mas, gente, quem está deprimido e já conviveu com alguém com depressão, doença, sabe que ela não consegue começar a se exercitar. Ela não tem forças. Exato, por isso que é muito difícil essa prescrição. Por mais que ela funcione, é difícil. Então, muitas vezes você precisa associar realmente um tratamento medicamentoso. Ninguém com uma saúde mental ruim consegue se alimentar bem, porque ela não consegue se organizar, ela não consegue ter prazer no momento, ela não consegue ter uma alimentação que seja equilibrada, de fato, né? Porque se você está ansioso, você come rápido, você não percebe o que come, ou desconta na comida. Então, é o contexto mesmo, que permite os outros pilares. E tu buscou conhecer um pouquinho mais o teu perfil de neurotransmissores, de dopamina, porque tu disse, eu sou muito dopaminérgica. Eu fiquei pensando, será que ela é uma conte lenta, que ela não degrada a dopamina no córtex pré-frontal? A gente cada vez mais tem essas ferramentas de precisão, né, Lu? Que podem ajudar a nos conhecer e até suplementar de forma mais racional.
Tu buscou fazer esse autoconhecimento genômico também? Então, não fiz genômico. É tudo hipóteses teóricas. Aham. Porque eu gosto do tema e comecei a estudar. E aí eu tento entender, na teoria, o que se assemelha ao meu perfil, né? Que as pessoas se conhecem como ninguém. Mas não fiz. E gostaria, acho que é interessante. Eu adoro dados e métricas em relação ao meu corpo, eu gosto. Mas eu sei como eu lido, por exemplo, com essa questão. Eu e meu marido tem várias histórias assim. Eu sou daquela pessoa que não desiste nunca, nunca, nunca. Tipo, nunca. A busca, para mim, vai sempre, sempre muito bem. Eu falei, um pouco um perfil de pessoas que fazem Ironman, porque são provas muito longas e que não é um treininho de 2 semanas. Sim. Então, é muito processo. Então, aquela história, eu quero alguma coisa e isso eu vou bem, não é só a curto prazo. Diferente, talvez, das pessoas que têm essa busca mais do viciado em jogos, viciado... Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu aproveito muito pouco a conquista. Eu descobri isso na faculdade de medicina, muito engraçada essa história, que eu falo que foi mais do que entrar na faculdade, porque entrar na faculdade eu acabei conseguindo entrar muito cedo e não sei. Eu percebi exatamente, olha, uma bobeira. Eu queria entrar na liga de trauma da faculdade. Olha assim, liga, não sei se... Eu lembro que eu batalhei assim alguns meses e achando que era a coisa mais importante da minha vida. Eu estava, acho que no 2º ano da faculdade. E no fim, eu lembro que assim, no dia que saiu o resultado e eu consegui, sei lá, era uma prova, 4 vagas, alguma coisa que na época foi disputado. Eu lembro que eu tive essa primeira sensação, eu falei, gente, eu queria tanto isso, por que eu não tô feliz, assim? Por que a felicidade não durou nada? E aí eu falei, eu acho que eu tenho algum problema. Tipo, eu achei que eu fosse ficar mais feliz. E aí eu comecei a observar isso. Observar já é o primeiro passo, né? Eu falo que a primeira etapa de qualquer processo de cuidado emocional é você identificar o problema, né? Eu falei, eu identifiquei cedo, mas levou uns 20 anos para eu começar a melhorar. Interessante. Mas tu busca a recompensa, ainda assim, em grandes realizações. Exato. Não aquela dopaminazinha de curto prazo, do doce. Essa eu tenho uma tendência, mas eu consigo controlar. Porque eu consigo pensar, poxa, o doce, adoro doce, mas eu vou me odiar se eu estiver acima do peso que eu me sinto bem. Tu consegue enxergar a longo prazo. Eu consigo, mas... É muito muito interessante. É bem como interessante. talvez a neuroquímica, no teu caso, explique Exato, o teu hábito e teu estilo de vida. É corredora de longa distância. É isso, é Ironman, são grandes conquistas. Exatamente. São coisas grandiosas e difíceis de conseguir. É. Sempre desafio. Às vezes, o vício pelo desafio. Mas eu sou completamente viciada. E aí, quando a gente conquistou o desafio, a gente já tá pensando... Quando Alexandre o Grande olha para a vastidão de suas conquistas, ele fica deprimido porque não há mais nada a ser conquistado. Então, mas é isso. Quando eu só corri uma maratona na vida. Mas, enfim, corri essa maratona. E eu lembro que um dia depois da maratona, eu tava muito feliz, mas ao mesmo tempo eu tava vazio. triste. É um clássico. Porque vazio tá, que e dá. agora? Eu faço o quê, né? Sabe? E agora eu faço o quê? Qual que vai ser? Não, porque vem essa. Será que eu faço outra maratona? Será que eu vou ter o mesmo sentido de desafio? Porque afinal eu já sempre a primeira o maior desafio. Exatamente. Então, a questão dos atletas amadores mesmo de performance, eles começam a buscar baixar o tempo, porque esse vira o desafio. Porque só a prova em si ele já conquistou. Então eu preciso baixar meu tempo. E em algum momento, ou você busca uma prova diferente, ou algum outro objetivo, ou aquilo deixa de ser o suficiente para te fazer acordar cedo e treinar. Mas eu acho que talvez tenha aqui uma dissociação da tua história. Então, ok, antes do acidente, tu já te interessava por exercício. Sim. Mas talvez fosse um interesse mais em busca dessa dopamina de longo prazo, que tu não conseguia mais sentir o barato e o desafio sempre aumentava. Agora, depois do acidente, é justo dizer que houve uma mudança para focar em longevidade? Isso mudou depois? Mudou. Eu queria saber essa questão de como é que a longevidade entrou, porque tu sempre teve muito a questão da ciência na tua vida, né, Lu? Na própria prática médica, enfim. Mas quando que a ciência da longevidade entrou na tua vida? Então, acho que entrou muito em consonância com o meu envelhecer.
E é engraçado porque eu falo que eu envelheci de um dia para o outro quando eu fiz 40. É meio bobo, obviamente. 40 eu acho ainda muito jovem. Não estou falando que ninguém acima dos 40 é velho. Pelo contrário, eu estou com 45, estou muito bem. Mas eu tive uma questão muito, muito minha. Tem gente que tem isso com 30, né? Tem gente que tem com 50, mas de eu ter esse pensamento do tipo, caramba, tudo isso de vida já passou. Né? E aí? Eu sou suficientemente feliz frente a tudo que eu faço, a tudo que eu conquisto. Esse é o caminho que eu quero para os meus próximos 40. Meus filhos estão crescendo. Então, de ter esse momento meio filosófico mesmo, de transição, de pensar que, poxa, então eu quero agora que esses próximos 40 sejam 40 muito especiais, muito bem vividos. E eu não quero só ter perda, né? Porque a gente associa muito o envelhecer a perdas. Eu perdi performance, eu perdi massa magra, eu perdi cognição, então eu perdi velocidade, agilidade. E eu lembro que eu já tive essa sensação do tipo, eu já fui mais ágil. E agora eu tenho filhos adolescentes, e eles falam, eles tiram o celular da minha mãe, você é lenta. E eu não me acho tão lenta, mas quando você olha um adolescente mexendo em tecnologia, você fala, caramba, realmente. Mas o que eu consigo fazer melhor do que eles, né? Qual é o ganho? Eu quero focar no que eu consigo ainda ganhar. E eu acho que dá para ganhar muito. Interessante. Ou seja, tu sabia na tua cabeça... Olha que bacana isso que eu estou pensando. Tu sabia na tua cabeça que tu chegou aos 40, tu teria mais, pelo menos, se seguir na média, uns 40 anos de expectativa de vida. Isso. Mas não necessariamente de expectativa de vida livre de morbidade. Isso. Ou seja, teu lifespan podia ser mais 40 anos, mas tu estava com medo que teu health span começasse a colapsar. Exatamente. Exatamente. E é isso, né? A história de um final de vida meio perdido. Tudo bem, eu vou viver mais 40 anos, mas se dos meus 70 aos meus 80 for 10 anos perdidos, onde eu não consigo fazer nada que me dá prazer, ou muito pouco do que me dá prazer, porque a gente começa a ter limitações que comprometem a nossa capacidade de ser feliz, né? É fato, porque quem convive com idoso sabe que muitas vezes, que legal, vou viajar com os meus pais, que legal, vou viajar com os meus pais. Chega um momento que na viagem seu pai não consegue mais subir escada, não consegue te acompanhar, vira quase um fardo, e aí para um lado ou para o outro aquilo é ruim, e acaba perdendo o prazer, inclusive, da convivência. São esses pontos que eu comecei a pensar. Eu falei, poxa, eu quero, de fato, não ser nem um fardo para os meus filhos, nem para mim mesma, né? Eu quero... É muito interessante. É uma ressignificação do que é o envelhecimento. E realmente isso que tu falou é verdade, né, Lu? A gente tem o envelhecimento. Nós não, porque nós acreditamos numa longevidade, como biohackers, mas existe sim essa questão do envelhecimento como uma fase de perdas. Sim. E bem pelo contrário, a gente pode trazer a maturidade Exato. para ganhar ainda mais. Aham. E aí, Lu, eu queria... Um bom vinho, né? É isso. Que não Meu marido avinagra. que fala. Exatamente. Meu marido, ele Um adora, grande reserva. Ele adora vinho. Vou falar uma frase em homenagem a ele, que alguém pergunta pra ele, Marcelo, mas você quer viver até quando? Ele, enquanto houver vinhos na minha adega. Olha só, maravilhoso. Quem é que vai beber meus vinhos se eu morrer? É isso, Maravilhoso. tipo, enquanto ele conseguir manter na adega. E Lu, aí tu começou então a aprofundar os teus estudos na questão da longevidade. Eu queria entender, eu já vou trazer 2 perguntas aqui. Se isso modificou um pouco a tua conduta clínica como médica, tá? E a tua conduta na tua vida. E daí depois como é que surgiu o Fala Lu? Foram 3 perguntas, mas eu acho que elas vão se encaixar aí numa história. Então, vamos lá. Acho que eu vou começar respondendo do Fala Lu, porque é uma história também muito orgânica, digamos, não planejada. Diferente desses grandes objetivos planejados e estruturados da minha vida, a maternidade foi o que me ensinou que às vezes a gente começa a perder o controle depois que você tem filho. Por que fica todo mundo claro. fala isso aí? Porque é verdade, porque é fato. Eu falo que é fato. A partir do momento que, por exemplo, minha filha nasceu prematura, minha vida estava toda organizada, mais 2 meses ela nasceu, eu falei, acabou, perdi o controle. Agora ela decidiu nascer. Tu esqueceu de combinar com ela. Eu esqueci de combinar com ela que eu ainda queria trabalhar mais 2 meses e ela nasceu. Muita insensibilidade. A partir desse momento eu falei, eu não controlo mais minha vida. Bom, o Fala Lu nasceu organicamente. Foi muito interessante, porque eu tinha um Instagram focado em atividade física, esporte, postava meus treinos, como muita gente que faz triatlon e corrida de rua. E não postava muito da minha vida profissional
E também não gostava muito de falar para a câmera, não tinha esse hábito. E na pandemia eu fui trabalhar com Covid por conta da estruturação do hospital. E o nosso hospital inteiro virou um hospital de Covid, então foi um momento super tenso. E eu gravei um dia, o primeiro dia, onde eu ia começar a atender Covid, super tenso, né? Ninguém sabia o que ia acontecer. As ruas já todas vazias, aquela sensação. Eu gravei dirigindo nos Estados Unidos, aqui do lado da clínica, falando, gente, eu vou começar a trabalhar com Covid hoje. E aí eu contei essa historinha no Instagram. Super... Tomei bronca, porque eu estava dirigindo, nunca mais gravei dirigindo. Mas no dia seguinte, eu gravei de novo. E no dia seguinte... Não, parei. Aí eu comecei a gravar no estacionamento do hospital. Eu chegava 10 minutinhos antes e gravava. E eu comecei a gravar isso. E virou, tipo, uma rotina minha. De compartilhar com as pessoas. E as pessoas amavam. E rotina das pessoas de te Todo mundo estava em casa, queria saber o que estava acontecendo. E te assistir pronta pra ação. E aí, um dia eu escrevi lá, Lutox. E falei, Lutox. Aí, uns 2 semanas depois, meu marido falou, Lutox, não. Todo mundo aqui em casa grita, fala, Lu. Era um negócio que as pessoas... E aí, eu comecei a escrever Fala, Lu. E virou Fala, Lu Covid. Parará, só no Instagram, super orgânico. E isso aconteceu até o dia do meu acidente. Olha que loucura. E ainda era só no Instagram. Mas com o acidente, eu me desconectei do planeta, né? Tudo muda. Eu falo, quando você tá dentro da UTI, eu não sabia mais pandemia. E tu não pegou Covid durante a tua internação? Não. Porque era a P1, que tinha uma letalidade 80% mais alta do que as outras linhagens. Tu não te infectou naquele momento. Não. Então era um monte de gente com Covid e tu toda quebrada. Exato. Pelo menos original, né? A gente já vê como uma rotina saudável. Ah, sim. Ela era protetora, né? Não, interessante é a questão também do teu transplante em relação ao trabalho de teu transplante. Porque com o transplante, tu tem uma perspectiva da vida continuar. Exato. Mas, de repente, tu é uma politraumatizada. De repente, tinha a perspectiva real de tu continuar a vida dos outros e não a tua. Não, é muita Nossa, coisa. Isso, hein? Mas essa posição de... E tem um dos textos que eu escrevi na época sobre essa posição do paciente como... Né, você vira do avesso a sua vida. Quando você está na posição do paciente, assim. Várias questões de relacionamento médico-paciente, enfermagem e tal. Você começa a entender que, assim, a enfermagem é uma coisa assim que tem que ser valorizada, mas num nível. O médico passa a visita ali de manhã. O médico está de passagem. Ele está de passagem. A enfermeira é a dona da unidade. Isso, ela que muda a sua vida numa internação hospitalar de uma forma, assim, brutal. E não tem como não lembrar disso, porque é muito importante. Mas foi assim, eu saí do hospital, tinha parado o Fala Lu Covid, porque estava muito desconectada de tudo que estava acontecendo. E aí voltei para casa, as pessoas pedindo, querendo. Eu falei, bom, eu acho que eu vou voltar a falar, mas eu não vou mais falar de Covid. Eu tinha me desconectado do tema Covid, o hospital tinha voltado a ser transplante, não estava mais trabalhando com paciente Covid. Eu falei, mas eu posso falar de outras coisas que eu gosto. E eu falei, eu gosto tanto de esporte, de atividade física, eu estudo tanto para o meu uso pessoal, é meio egoísta até, porque eu lia toda semana muito artigo sobre medicina esportiva. Falei, então eu vou falar sobre isso, porque falar sobre transplante é um público muito nichado. E até a gente tem a rede social de transplante, onde a gente fala sobre isso, mas eu queria falar para o público que estava me acompanhando ali no Instagram. E aí eu mudei a temática e foi super legal. Eu achei que o público ia embora, porque era uma galera que estava ouvindo sobre Covid. E não, eu comecei a ter um feedback ainda muito legal de pessoas que... Nossa, eu te acompanhava pelo Covid e vou começar a caminhar, tô me inspirando. Eu comprei uma bike. E eu comecei a entender o poder que era falar sobre atividade física para pessoas não atletas, porque antes, no comecinho, eu chovia no molhado, aquela história. Eu falava de triatlon para quem já é triatleta, ou de maratona para quem já corre, é outro contexto. Eu comecei a falar para pessoas que estavam ali por conta do Covid sobre a transformação que é a atividade física. Não, e assim, tu traduz o científico para uma linguagem que as pessoas consigam entender, e daí elas dizem, cara, eu posso fazer isso também. E eu já sei quais vão ser os benefícios. Exato. Quando a gente já tem quando a gente já sabe, parece que o cérebro ele assimila e ele já manda o comando pro corpo e a gente nota que os benefícios surgem mesmo. E eu acho que a ideia era, primeiro, sempre ter uma informação de qualidade, mas que fosse simples, baseada na ciência.
e muito pautada na minha experiência, porque isso também é importante. Não faz sentido falar ali de transformação. Eu, por exemplo, comecei a treinar depois dos 30, então é uma história interessante, diferente de uma criança atleta, que teria uma outra história. Então eu sei o que é ser sedentário, sei o que não é. E contar, misturar muito da ciência com a minha experiência. Eu sei o que é ter filho e ter que voltar a treinar, eu sei o que é lidar com a família e ter que encaixar isso na rotina, das dificuldades. Então, acho que era uma forma de contribuir de um jeito que cabia na minha vida, mas que pudesse ter um impacto muito grande. E aí, depois de algum tempinho, a gente acabou migrando para o YouTube, porque as pessoas pediam, e aí é a história do desafio, aí entra o meu lado de gosto, porque eu falava, gente, eu trabalho tanto, eu faço 1000 coisas, eu tenho, né, muita coisa, não sei se eu consigo. E o meu medo é, porque eu também gosto de fazer as coisas muito bem feitas, tem essa história. Eu falei, como é que eu vou para uma plataforma nova que eu desconheço, que me parece complicado, porque os vídeos são longos, tem edição, no Instagram era muito a cara do Instagram, e ali tá bom. Mas eu, em algum momento, me peguei no desafio. Aí foi o desafio. Bom, vou fazer bem feito. Aí, desde sim, o começo. Aí voltou Aí a aí sim. Iron Man. Aí sim. Ou Iron Woman. E eu falo que é tão Exatamente. louco, porque em menos de um ano e meio, o YouTube passou meu Instagram. Eu falei, por que isso? Porque aí foi uma construção já muito pensada em fazer com qualidade, fazer bem feito, ter rotina, ter frequência, ter estratégia. Aí vai super bem, assim, é muito legal legal bom. mesmo. Não, realmente é um Por canal. falar em bem feito, a gente tem que agradecer quem faz bem feito e Exatamente. possibilita a gente estar aqui. Normalmente a gente agradece no início do episódio, mas a gente já começou e fomos inebriados por essa história, mas vamos agradecer então. Não foi por ingratidão, meus queridos patrocinadores. Nós queremos longevidade não só nos nossos pacientes, mas também no nosso podcast. É por isso que a gente agradece demais vocês. A Biome Hub, inclusive eu vou trazer o momento que a gente faz, bactéria boazinha da semana. Então escolha assim aleatoriamente, né? Nós como infectologistas, a gente só aprende as bactérias causando infecção. E a maioria quer conviver conosco, fazer parceria e ter uma simbiose. Você comensal, comer na mesma mesa e dividir a conta também, né? Então vamos lá. Eu vou escolher hoje a Christensenella minuta. E eu vou explicar por quê. Ela tem esse nome, né? Parece um pouco até nórdico. Christensenella. Christensenella. Bonito. Parece um nome escandinavo. Quando a gente vai envelhecendo, e aí tem tudo a ver com a longevidade, quem vai se transformar num centenário começa a dar pistas de que vai ir por um caminho virtuoso. Uma das pistas é da microbiota intestinal. Então, essas pessoas não têm um colapso da sua alfa-diversidade, elas mantêm a riqueza, mantêm a proporcionalidade, mantêm relações de filos de forma adequada e começam a surgir bactérias que não são comuns nos jovens, mas que são bactérias boas no idoso. Uma delas é a Christensenella minuta, que participa da modulação do nosso Energy Harvest, de quanto que a gente vai extrair de calorias da dieta. Então, a Christensenella se associa à magreza, no bom sentido, à saúde metabólica. É uma bactéria que, quando a gente vê, em geral, a gente está diante de um bactério, de um paciente magro. Nós não deixamos de ser bactérias, né? Porque nós somos assim, olha... Nós somos muito bactérias. Nós somos 50% bactérias. Mas eu até vou procurar o nosso cérebro, só que sabe o que acontece? O nosso cérebro... Onde é que tá? Lu, por favor, Cara, eu faça deixei a cair. gentileza, Não, então porque nosso... às vezes a gente É a deixa primeira o nosso vez que isso cérebro acontece. cair, Eu deixei cair meu então, cérebro. mas tu vai ter a chance de se recuperar. Pessoal, como pesquisador em biologia evolutiva, eu sei que a gente não é procarioto, tá? Mas eu deixei meu cérebro cair. A gente não é bactéria, mas a gente gosta muito de bactéria. E hoje a gente gosta da Christensenella minuta. Isso aí, vamos lá. Então, continuando. Obrigado por ter me devolvido o cérebro. E também temos que agradecer quem nos oferece soluções, né? Exatamente, a Cienza, farmácia de manipulação. E normalmente a gente tem um quadro aqui. Hoje eu vou dar a honra desse quadro pra Lu. Opa! Lu, algum suplemento assim que tu ache essencial ou que tu considera um suplemento interessante? Que talvez não seja essencial, mas que ele é interessante, assim. O primeiro que te
É difícil agora não falar de creatina, né? Tá muito manjado, mas ainda eu sou fã da creatina. Mas é um clássico, porque clássico, é bom. Exatamente. Porque é bom. E Poucos suplementos já chegaram nesse nível de dizer é um clássico, tem mais de 20 anos de estudo. Então ela pode ficar lá no pedestalzinho dela. Mas vão vir outros, espero. Maravilha. Maravilha. Lu, então continuando aqui, pra gente continuar a nossa sequência. Falamos ali de como surgiu o Fala Lu. E aí também a questão, então, de como é que a longevidade impactou no teu trabalho, né, como médica e na tua vida pessoal. Esses estudos da longevidade. Então, é interessante também que eu acabo trabalhando especificamente com transplantes. Eu trabalho num grupo que faz transplantes de órgãos do aparelho digestivo, ou seja, a gente faz fígado, pâncreas, mais recentemente intestino. São pacientes extremamente graves. E são pacientes muito diferentes do maior público que eu tenho no Fala Lu. E é muito legal ter esses dois extremos. Inclusive, eu consigo hoje fazer conexões bem interessantes entre esses dois lados que eu recebo no meu ambulatório pacientes já cirróticos, muito debilitados, mas hoje, cada vez mais, por exemplo, por conta de uma doença hepática gordurosa, que é algo que está totalmente conectado com o outro lado do público amplo que eu estou falando. Por mais que eu receba o extremo, isso é um alerta diário lá na nossa enfermaria, na nossa UTI, de que as coisas estão muito erradas e a gente precisa agir rápido em relação a isso. O fato do transplante tirar a pessoa dessa condição extremamente debilitante e ter uma oportunidade de um renascimento. A gente vê o paciente renascer, principalmente transplante hepático, onde o paciente está muito, muito debilitado e depois ele volta a ter uma qualidade de vida assim, impressionante. É do tipo, quem já tem essa qualidade de vida, né? Por que a gente não cuida, não valoriza e não mantém? Porque o que a gente vê lá no outro extremo... Exato. Acontecer algo tão extremo. Se a gente tem saúde e a gente muitas vezes precisa de alguns ajustes, né, na nossa rotina. Não são grandes ajustes, são pequenos ajustes feitos repetitivamente. Essa é a questão. A gente precisa repetir isso todos os dias. Mas se a gente consegue fazer de forma repetitiva algumas coisas muito simples, a gente vai ter mudanças super importantes de vida. Então, eu acabo não atendendo os pacientes mais focados em saúde e qualidade de vida, embora eu receba essa demanda muito, mas a gente agora vai entregar alguma coisa que vai ajudar essas pessoas. Eu imagino quantas pessoas gostariam de ser teus pacientes. Eu acabo indicando muitos colegas muito competentes e isso é legal também, acho que essa troca é super importante, porque tem muito colega muito, muito, muito competente e que muitas vezes não é tão público quanto eu, que por conta do YouTube estou um pouco mais pública, então é legal a gente também conseguir indicar bons profissionais. E para algumas pessoas que não têm acesso, né, aos bons profissionais, que muitas vezes a gente sabe que é uma questão de acesso mesmo, de diversos motivos, não precisamos nem entrar aqui em detalhe, mas nem todo mundo tem acesso aos bons profissionais, eu consigo oferecer algo que vai empoderar a pessoa de fazer boas escolhas, até de entender o que ela precisa perguntar para o médico que ela tem a chance de ter, pode ser no SUS, no posto, no AME, onde quer que seja. E algumas outras alternativas que vão possibilitar que ela usufrua melhor até uma orientação de um profissional e coloque em prática, porque considerando uma hora de consulta, que é muito a exceção hoje no médico, é a exceção, que o médico tenha uma hora com o seu paciente. Um médico privado consegue. Exato, mas é a exceção, a gente sabe que é a exceção. Você não consegue falar tudo que você precisa. Então, imagina, um paciente que tem uma consulta ali de 30 minutos. Né? Que o paciente precisa trazer isso. O médico talvez... de medicina preventiva. Exato, talvez ele consiga falar, olha, você precisa se exercitar e você precisa... Depois ele corre lá no Fala Lu e aí ele assiste mais 10 horas de conteúdo. Isso vai mudar totalmente aquela orientação do médico, que é uma orientação super importante e fundamental. E ele vai acompanhar o marcador, ele vai acompanhar o desfecho, ele vai seguir o paciente. Mas o paciente consegue... Tá, eu preciso me exercitar, calma, como é que eu faço? Ai, deixa eu ver o que ela... Exato. Vai ajudar o colega. Eu envio muitos vídeos teus, Lu, para alguns pacientes. Até porque eu falo muito de zonas de treinamento e muito tal. Bom. E explico, às vezes, pro Mas paciente. você não vai ter tempo, né, de perder 15 minutos explicando a zona, falar, assiste o vídeo da Lu e faz Z2. Né? Tá vendo? A Lu tá nos ajudando bastante. Exatamente. Ou às vezes tu até consegue explicar de uma maneira bem sintetizada, mas aquela explicação ela precisa ser ouvida várias vezes. E daí então é um conteúdo muito... Eu acho legal. Aliás,
De Lu para Lu? Lu. Diga. Lu loira. Lu do Sul. Lu do Sul. Isso. Lu, mas a Lu, nossa convidada, ela está também desenvolvendo outra ferramenta, né? Porque ela é uma só, e claro, tudo que ela puder potencializar, multiplicar com essas ferramentas online, que são muito bem-vindas, né? E acho que os colegas têm que cada vez mais fazer produtos digitais para poder... tem muito o que falar para ajudar a população, né? E atingir mais gente, mais pessoas. E coisas que a gente não consegue, às vezes, numa consulta, É isso, mesmo exatamente. tendo a É possibilidade de fazer uma É. consulta maior. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho desse teu novo projeto. Pois Pra é, gente. dentro da minha linha de desafios Esse é o desafio do Paminérgico Longo. É o do momento. Eu estou lançando um programa que chama Aja e está sendo lançado agora, né? A gente está gravando no final de outubro. E é um pedido mesmo das pessoas que me acompanham. E, de fato, o que me instigou a entrar nessa empreitada num momento de vida de muito trabalho foi por conta de demanda mesmo das pessoas que queriam um conteúdo mais organizado e que fosse mais focado em longevidade e nessa transformação com um conteúdo em etapas, programado, com atividades e ferramentas práticas. Então, é um programa digital que ele é contínuo, ou seja, ele não nasce com um fim programado, porque a gente sabe que a ciência ela é constante e eu quero sempre manter esse conteúdo organizado, que ele é totalmente independente do YouTube e ele é totalmente inédito dentro do programa, de forma que as pessoas consigam realmente tomar rédeas do controle que ela pode ter, e a gente sabe o quanto... qualquer médico tem essa noção de que se o paciente não se empodera do tratamento, o tratamento não acontece. Não. Ele não acontece. A gente, então, com esse programa, vai empoderar a pessoa a tomar as rédeas junto com os profissionais de saúde que vão acompanhar essa pessoa, mas de forma a ter conhecimento para junto entender a importância de cada ação focado numa vida mais longa e com melhor qualidade de vida. Sabe que o nome do programa, ele é muito interessante, né? Porque haja. É isso. você Então, tem às que vezes, fazer, a gente né? até tem o conhecimento, mas como é que a gente faz para colocar aquilo em prática? Eu vejo que essa é a principal barreira. É isso. Tu mesmo falou, né, Lu? Tá, então o meu médico falou para fazer mais exercícios. Falou para eu ter uma alimentação saudável. Como é que eu vou agir? Ou saúde mental. Para mim, isso. saúde mental é a mais abstrata. Aham. Cuide da sua saúde mental. É isso. Mas E eu acho, como? gente, que nem os próprios colegas sabem. Porque eu me lembro, por exemplo, quando a gente estudava hipertensão, abre lá a hipertensão. A gente abre o Harrison, que é o livro-texto de referência. E aí tá. Hipertensão. A gente queria pular direto para aprender dos antagonistas de né? É receptores isso. de A gente só neurotensina. queria- Então, a primeira, tá escrito lá, item 1, a mudança de estilo de vida. Tá, isso é óbvio, isso é óbvio. Mas, então, Isso é igual, né? A gente fala, isso é igual para qualquer doença. Isso O é estilo óbvio, de mas a gente não... É porque é muito importante. É impressionante isso, né, gente? Mas a gente pula mesmo. Pessoal, eu vou trazer aqui agora foco nessa câmera aqui pra vocês. Todas as doenças crônicas que afetam a nossa longevidade, o pilar, eu não tô querendo puxar a brasa pro meu assado por conta da minha certificação em medicina do estilo de vida, mas o pilar do tratamento é MEV, modificação do estilo de vida. E aí, eu não sei se o costume de passar é porque assim, a MEV tá em todos, ou porque MEV é muito difícil. É claro. É muito porque difícil. Então, é muito gente, mais fácil pra escrever um inibidor da antihipertensivo. Prescrever o antihipertensivo. É só escrever. É rápido, o paciente em uma semana já baixa nível pressórico, ele compra na farmácia e toma, é uma ação assim. É muito mais difícil É prescrever muito mais estilo de vida. No momento em que a gente traz a longevidade para discussão, isso também acho bacana, porque muito paciente diz o seguinte: não, eu sou assim, mas é que a minha genética é ruim. Gente, o livro de instruções de 95% das pessoas, que é a genética, a genômica, vai ser bom na grande maioria. É que a gente está lendo no nosso livro de receitas a receita que não nos favorece. Isso é epigenética e o estilo de vida. Exato. Né? Exatamente. Então, mas é mais difícil, né, Lu? Mas sabe o que eu acho E tu vai legal? explicar direitinho Exa- como Tu não adotar? vai querer culpar o teu estilo E de eu vida, né? Tu acho quer culpar que- a tua A genética, que daí eu não preciso fazer nada, né? Paciência. Eu tenho uma característica também pessoal de ser uma pessoa extremamente estruturada, prática, e eu gosto de modelos, ferramentas. Eu não sou uma pessoa dispersa e até por essa objetividade que eu consigo fazer muita coisa.
existe ferramenta e estratégia. É isso que, de fato, funciona. Então, existe... E a ciência cada vez traz mais estratégias e ferramentas que são baseadas na ciência. Muito focado em neurociência, inclusive. Mas a neurociência da formação de hábitos hoje é uma neurociência, é um método. É ciência. É ciência. Então, assim, aquela história, você vai precisar repetir inúmeras vezes. Quanto mais simples a ação, mais fácil tornar ela um hábito. A história do gatilho, a história da recompensa. Então, trabalhar a dopamina. Do comemorar. Do comemorar. Então, e isso, até agora, estudando, a gente tem no programa AJA as diversas classes de ferramentas. E para a saúde mental foi a que eu tive que estudar mais, porque eu já tinha muita formação e muito estudo em atividade física e em nutrição, porque eram 2 temas que eu trazia muito no Fala Lu. Óbvio que eu continuei estudando, mas a parte de saúde mental era um lado um pouco mais fraco dentro do Fala Lu. E para o programa eu achei que era muito importante. Tem muita ferramenta muito prática, muito objetiva mesmo, para melhorar aspectos, não de tratamento de doenças mentais, que é outro aspecto que eu não vou entrar no programa, e aí é um aspecto de doenças psiquiátricas com diagnósticos psiquiátricos, que é um outro contexto. Estou falando de saúde emocional, ou seja, pessoas que não têm diagnósticos psiquiátricos, mas que querem melhorar a saúde emocional. Ou seja, nós aqui que somos um pouco ansiosos, mas não a ponto de tomar um medicamento, somos um pouco tristes, mas não a ponto de ter um quadro depressivo, e estamos todos muito enlouquecidos. São hackeadas. Isso é muito interessante. Tu não precisa ter um diagnóstico. Tu pode ter os sintomas no teu dia a dia. Exato. De se sentir um pouquinho mais ansioso. E assim, como é que eu controlo... tô começando uma reunião, o meu chefe falou alguma coisa que eu não gostei, e aquilo me fez ter uma reação que posso me prejudicar profissionalmente, porque eu vou gritar com ele ou bater a mão na mesa. Eu ensino a estratégia para você lidar com este momento. Então, por exemplo, atividade simpática e parasimpática. Você sabe que quando você expira prolongado, você ativa o parasimpático. Ativar o parasimpático na hora diminuir o nível de cortisol. É ciência. Então, mas é isso. Eu faço direto, porque eu sou uma pessoa que me irrito um pouco com as coisas. E vira e mexe. Aí eu tô lá na reunião, no hospital, agora, como presidente da BTO, tem muita essa questão política, etc. Você tem que... E aí você tá lá rápido, e na hora, ou técnicas de mentalização. Então me imagino lá na montanha, ou tem uma técnica que é muito fácil também, então tem várias ferramentas, que é olhar para o horizonte. Quando você abre o campo visual, isso não é aquela coisa zen, não tô falando nada zen no programa, é tudo ciência. E é a questão do cérebro, que está diretamente conectado com o nosso campo visual, que também está conectado com o nosso adrenal e a produção de cortisol. Então, quando você abre o campo visual, na hora diminui. Às vezes até tu sair da sala, descer, olhar o céu. Se você caminha, olhar o céu, eu faço isso direto no hospital. Então, você sai, olha o céu. Né, que são hackeadas simples. E sabe o que é interessante? Porque a gente tem ainda sem custo. Sem custo. Mas as pessoas, às vezes, simplesmente não sabem. Então, por isso que eu falo... Todo mundo gastar os R$1.000 do Niagen. Exato. É isso que eu falo. As pessoas, quando entendem do ponto de vista mais científico, e aí, então, eu vou repetindo no Fala Lu. Quantas vezes eu falei de via adrenérgica e simpático para simpático, mostra gangorrinha. Eu falo que quem é o Fala Lover que tá lá já há um ano, leigo, que fez, sei lá, engenharia, um cara não sabe nada. Hoje ele já sabe. Então, ele fala, eu consigo controlar meu nível de estresse cientificamente com essas estratégias. E isso impacta a vida. Impacta É muito. Sabe que eu sempre trago essa questão de visualização ou de respiração. Vai depender de como é o dia a dia do paciente. Mas eu sinto que é minha obrigação, como médica, ainda trabalhando com medicina do estilo de vida, trazer isso. E aí a gente volta aqui um pouquinho para aquela questão do que é um estilo de vida saudável, que uma época se falava só de alimentação, atividade física, pouquíssimo de sono, mas de entender que às vezes tu tá no teu ambiente de trabalho, numa reunião, e tu nota que tu começa a ficar com uma certa ansiedade, e que parar pra respirar é um estilo, trazer estilo de vida. Um estilo de vida. É uma baita hackeada. Você não tá nem dormindo, não deveria estar numa reunião, pelo menos, né? Às vezes até dorme, né? Mas você não tá se alimentando. Não tá se exercitando. Não tá se exercitando, mas tá praticando a medicina de estilo de vida. Exatamente. Agora, Lu, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu, assim como nós, tu veio do mainstream, de uma formação clássica, etc. O nosso mainstream, ele é montado tipicamente para tratar doenças estabelecidas. O grande mérito da medicina até hoje foi prolongar a vida sob morbidade.
Quando tu começou a te preocupar mais com longevidade, falar em meditação, falar em mindfulness, falar em respiração, sistema simpático, parasimpático, como tu foi aceita pelo mainstream? Tu recebeu algum direct? Ai, tu tá agora te metendo com isso? Te metendo É engraçado, né? Como assim? Sistema simpático e parasimpático é a maior. É super fisiológico. Eu acho né? que eu sou muito cética e eu sou muito cientista, assim, antes de mais nada, né? Eu comecei a fazer iniciação no primeiro ano da faculdade. Então, eu também tive esse viés que começou, na verdade, no esporte. Aquela história, meu técnico passava um treino intervalado, deixa eu ver se tem evidência para fazer isso aqui. E eu ia lá no PubMed, aquela coisa da chata. Não é fácil. Imagina minhas amigas que se tornaram minhas nutricionistas, porque elas prescreveram o suplemento. Eu chegava em casa e ia ver a meta-análise. Eu sou muito assim. E aí... É um caso de... isso. Meu caso como nutricionista é amor e ódio. Então, porque eu é difícil. Eu questiono tudo. E aquela história, mas eu questiono do ponto de vista... posso te mandar um artigo? Olha que legal. Claro. Compartilhava com o meu técnico. E aí eu fui também... De uma maneira elegante. Conhecendo e tendo profissionais muito legais, que aí é ótimo, vira uma troca. É muito bacana. Claro. Mas, então, quando eu fui entrando nessa área mais de estilo de vida, eu fui direto na ciência. Então, quando eu comecei a meditar, que foi uma das estratégias para tratar a dor que eu tive pós-cirurgia, eu não meditava até aquele momento. E eu tive, tem um nome que eu não vou lembrar, eu tive uma equipe de dor fantástica, mas quando, por conta da lesão da minha coluna, eu tinha uma dor diferente lá, muito forte. E eu tinha muita dificuldade em tratar a dor. E, ao mesmo tempo, tinha um monte de efeito adverso das medicações para tratamento da dor, que são péssimas, assim. Então, eu fui buscando tratar essa dor depois, quando eu já estava em casa. E o meu neuro, que era um cara fera de dor, me recomendou meditação. Ele é super cientista. Mas eu cheguei em casa, fui direto pesquisar ciência. Aí eu me debrucei num universo com evidências muito boas e muito fortes. E ele virou pra mim e falou, Lu, confia, funciona. Você vai achar que eu tô louco? Mas assim, a gente tá num ponto do seu tratamento onde a gente precisa desmamar a medicação. E você quer muito desmamar e a gente precisa buscar coisas que funcionam não medicamentosas. Caramba, foi muito legal. Porque aí eu fiz uma série, 5 vídeos. Eu tava já com o Fala Lu rolando. Então, eu fui junto, estudando e produzindo os vídeos. Porque aí foi legal, porque eu fiz um vídeo contando a minha experiência com a meditação. O primeiro, tipo, só trazendo evidência. O segundo, só trazendo evidência. O terceiro, já dicas práticas. Porque eu sofri nas primeiras vezes. Eu não conseguia ficar sentada na posiçãozinha. É super difícil meditar, não é? E aí, aquela história. Aí eu fui dando várias dicas. Aí eu testei 10 aplicativos. Porque eu sou essas. Aí eu fiz um vídeo sobre os aplicativos. Comentou cada um. Botou uma estrelinha. Porque, tipo, o que eu uso até hoje, que eu fiquei pra sempre, é Qual inglês. tu usa, Lu? O Waking Up. Tá. É muito bom. Do Sam Harris. E eu fui testando todos. E acho que, assim, tem vários bons. E depende muito do estilo da pessoa, do que ela busca, do que ela acredita. Então, eu fiz um vídeo. Então, é isso, é compartilhar mesmo o que eu tô vivendo. É muito mais fácil. Eu falo, hoje sai no canal, hoje, no dia que a gente tá gravando, um vídeo sobre menopausa. Eu ainda não tô na menopausa diagnóstico, porque a menopausa diagnóstico eu falo que é um dia da vida, né? Porque é quando você passa 12 meses sem... então, é uma a data de menopausa, aniversário. fato, é uma data de aniversário. Mas eu estou provavelmente na perimenopausa. Na transição. Porque a perimenopausa são 10 anos, né? É muito tempo. Eu tenho 45, então... Mas Provavelmente... 45, hoje em dia, com o desconto do VAR, com a prorrogação, ainda é não primeiro tempo. Isso, mas é sobre pelo menos 15 minutos sobre isso ali, que eu 15 quero anos falar, de primeiro que a tempo. gente precisa começar a pensar em perimenopausa antes de ter qualquer sintoma, Exatamente. inclusive, porque eu não quero ter nenhum deles, É aquela óbvio. história. E não precisa, né? E não Perde precisa. muita massa óssea, muita massa muscular Antes. Então, hoje eu tô Se tu tiver lançando um essa fogachuzinho, série. já perdeu o neurônio. Exato, você já tem deve isquemia estar cerebral. Exato. Disfunção endotelial. É isso que eu tô... Exatamente, por isso que eu falei, eu preciso viver isso junto com o meu público, então eu começo hoje. Não vou falar só de menopausa, eu vou falar também de saúde da mulher, porque são conteúdos que eu acho fundamentais. Ciclo menstrual e performance esportiva, anticoncepcional e performance, qual é melhor, qual não é, tem impacto, como é que faz para treinar bem, várias coisas legais do universo feminino. Mas eu falei, é bacana viver isso junto com E o é porque público. tu tá vivendo. E sabe Isso que dá lastro moral, né? Sim, Lastro total. técnico e moral. Total, assim, eu posso mostrar, olha, eu dosei meus Aconteceu exames tal comigo. semana. O que O aconteceu que a comigo? gente está discutindo? Quais serão as opções de reposição? Se vai ter reposição, não vai ter reposição? Por que sim, por que não? É muito legal.
E isso é muito Muito legal, bacana. Lu, porque tu é uma profissional que nos traz credibilidade. Então, a gente acredita muito naquilo que tu tá falando. E é bom acreditar e confiar em um profissional. E a questão da meditação, só para voltar um pouquinho ali na meditação, como a gente tem, né, uma certa resistência a começar a meditação. A tomar um medicamento... Não. Não, né? Tá de boa, um medicamento que pode ter um monte de efeitos colaterais. Pessoal, aqui a gente não é contra o uso de medicamentos, mas é só para trazer, assim, como a meditação, tu pode tentar. E depois que tu tenta, se tu não conseguiu na primeira vez, tu pode tentar de novo. E vai E ter tu vai que tentar tentando, de novo. Vai ter que tentar algumas tentando vezes. várias vezes, porque ela não é fácil. Mas quando encaixa, os benefícios, eles... parece que se abre um novo mundo. Muito interessante. E você pode usar, assim, estrategicamente também, né? E não precisa estar ali sentado, às vezes até, vou dizer assim, nós estamos aqui no podcast, tá? Pode até ter um momento meio meditativo, do tipo, vou dar uma respirada. Eu sei que respirar não é meditar, mas esses momentos durante o nosso dia ou durante uma caminhada, pode ser uma meditação. É o que eu falo, também. a meditação pode ser mística, mas ela não precisa ser mística. Então, tem gente que gosta muito da parte mística e acho que é legal aquela história do budismo, de ir pra Índia, o Marcelo construiu em casa na época que eu morava aqui perto, até um lugar de meditação agora a gente tem na casa, é super gostoso, mas não precisa. Pode ser só ciência mesmo, em qualquer lugar, e usar isso para melhorar. Tu meditas todos os dias? Lu? Todos os dias. Como é que é, assim, a tua rotina de meditação? Então, eu encaixei no horário que eu volto do treino, que aí tem uma dupla função. No começo, aquela história de começar... como dá, eu meditava à noite, mas não é o mais indicado, exceto se é para melhorar a qualidade do sono, né? Para melhorar a qualidade do Tudo sono. com um embasamento muito científico. Não é o mais indicado. Não é, porque é para você estar alerta, porque o benefício é você com o seu cérebro alerta. Então, pela manhã é o melhor momento, que é quando você está com o cérebro mais alerta. Mas eu treino muito cedo. Então, o que eu faço? Eu volto do treino e aí eu já tenho aquela recuperação parasimpática pós-treino, que é super benéfico para recuperar do treino. E então eu chego, na maior parte das vezes, antes de tomar banho, mas às vezes depois, depende das crianças ali. Mas eu faço 10 minutos. Durante a semana eu só consigo fazer 10 minutos. E aí, final de semana, quando dá ou quando eu quero, eu faço mais longo. Mas durante a semana, no meu aplicativo, tem a meditação diária, que aí você escolhe o tempo, né? E eu faço a de 10 minutos, nesse horário, antes do banho. O treino que tu faz é o quê? Hoje eu tenho treinado corrida e musculação. Então, eu faço 4 treinos de corrida e 3 de musculação na semana. Já treinei muito mais nessa vida, mas neste momento é assim que tá. Então, sempre 5:30 da manhã. Certo. E além do exercício, e tu ativa as duas rotas, a AMP quinase da longevidade e a mTOR da massa muscular. Além do exercício bem completo, além da meditação, que outros princípios de biohacking, de estilo de vida tu usa? Banho gelado, jejum intermitente, o que mais que tu faz? Bom, o banho gelado, tive a fase do banho gelado, até para fazer o conteúdo para o canal. E alguém me indicou na época, faz um ano e pouquinho, são os primeiros dias. A gente tem 3 vídeos no canal, o Wim Hof, clássico, e eu li o livro numa sentada na praia, e aí comecei a estudar e ler os artigos e tudo mais, e aí entramos. Meu marido foi muito melhor que eu. Eu fiz também, a gente passou, sei lá, uma temporada, pegou inverno e verão, tomando banho gelado. Super desafiador. Ele, até hoje... O banho de gelo ou banho gelado de chuveiro? A gente fez poucos, porque onde a gente morava, a gente não tinha banheiro, agora a gente tem. Mas a gente não tinha para fazer imersão. Então, a gente fazia o banho. E eu comecei com aquela estratégia no vídeo, eu conto até como a gente começou, que é, toma o banho normal e no final desliga o quente, espera gelar e aí... Interessante, eu faço isso de vez em quando de forma intuitiva. Então, porque você já tem alguns dos benefícios, mais da resposta da mudança de temperatura da pele. Sabe como é que eu faço? Eu ligo no gelado já. Só que quando tu vê a água gelada caindo, ainda mais no frio, no inverno, e aí eu me ensaboo, porque eu vou ser obrigada. Você vai ser obrigada a entrar. Eu fiz isso. Eu entro. Eu já fiz isso, de botar o shampoo. Mas depois, quando eu comecei a fazer, chegou uma hora que eu comecei já a entrar. Sim, porque eu queria ficar mais tempo para ter os benefícios um pouco maiores, etc. Não tô fazendo direto agora, eu faço de vez em quando. De vez em quando. Porque aquela história
impacto e meio custo-benefício. Eu acho que é um biohack que é legal, é interessante, mas tem um custo motivacional alto que talvez seja... Que eu acho que é um dos benefícios, eu inclusive falo no vídeo, de você aprender a ter esse controle. Que para algumas pessoas isso é muito importante. Mas eu acho que agora, para mim, não é uma necessidade. Eu preciso, às vezes, até mais do momento de prazer, que eu tenho... Atualmente, na minha vida, eu tenho que buscar esses momentos de prazer, porque eu preciso de serotonina, eu preciso estar um pouquinho mais... Exatamente. Então, é um pouco do equilíbrio, né? É um pouco do equilíbrio. Eu falo, se eu parasse de treinar e começasse a comer tudo errado, eu ia falar, eu preciso voltar pro banho gelado. Claro. Pra Sabe que focar. Eu tenho uma amiga que ela é médica do esporte e ela até disse, Lu, tenta te observar um pouco, porque se tu for ver, tu tá sempre buscando alternativas que te colocam um pouco no estresse. Então, o banho gelado, o jejum, que eu adoro, corridas longas. É muito eu sou muito... Eu também sou assim. E às vezes, assim... É um princípio muito consistente, o corpo precisa do parasimpático. Exato. Também. Então, é isso que eu falo. Eu, às vezes, preciso mais desses momentos de sentar um cafezinho, um chocolate. De ter um pouco... Pra tu ver isso como é. Mas eu acho que, então, é muito individual. E tudo, na verdade, do que a gente está falando aqui, passa por essa medida individual. Para algumas pessoas, vai ser importante no momento ou por muito tempo. Para algumas pessoas, para ajudar na rotina diária, talvez faça parte. E para outras não precisa. Eu quero entrar num assunto interessante que eu acho que é bem bacana. Tu falou uma coisa sensacional. Tem momentos que é quase como tu não quisesse te torturar, te gelando. No entanto, a gente sabe que para gerar longevidade, para prolongar a vida, o corpo gosta mesmo de perrengue. Né? Ninguém prolonga a vida simulando lareirinha com fondinho em Gramado. Eu sempre brinco, né? A gente quer viver mais por causa disso. A gente quer viver mais por causa disso. Mas não é, então... Tu usa suplementos para imitar perrengue? Por exemplo, berberina para simular frio, metformina para simular jejum? Para esses momentos em que tu não vai conseguir fazer o perrengue propriamente dito. Então, eu não uso porque eu acho que eu tenho atividade física muito intensa ainda no ponto de vista de performance. Eu ainda faço prova, eu compito, então eu tenho muito estímulo da atividade física, que eu acho que é o mais potente. Então, ali tu consegue simular restrição calórica. Porque teu corpo, se tu depleta ATP pelo exercício ou pela fome... Exato. Eu fiz na Suíça agora em agosto uma prova de 100K. Aí esse semestre eu tirei por conta do programar, já não fiz provas agora, mas já tenho prova em março, aí tenho prova então, de ultra, de montanha, provas super longas, e que eu tenho que treinar, final de semana muito intenso. Então, acho que por enquanto não... Tá autorizado o chocolatinho com... Não, mas esse semestre eu preciso tomar esses cuidado. Momentos de... esses momentos de trazer a questão da... A gente volta pra saúde mental, né? Gente, infelizmente, a gente já passou até do nosso tempo. Olha que conversa Vamos maravilhosa. ter que marcar outro papo. Infelizmente. Não, felizmente, Lu, por favor, a gente vai querer muito, assim, conversar de novo e trazer mais sobre o AGE aqui. Inclusive, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui querem entender, saber como que fazem para participar desse programa. Então, por favor, como é que... Bom, vamos lá. Eu acho que a gente pode depois colocar na descrição do vídeo para as pessoas clicarem, acho que é o jeito mais fácil. Mas também vai ter aqui na descrição o Fala Lu, e lá no Fala Lu vai ter sempre a informação na descrição dos vídeos. Vai estar no link da tua bio. Exato. Tá. Mas a gente coloca aqui para facilitar a vida. Eu gosto de dar um monte de bônus ali nas minhas descrições. Então, vale a pena facilitar os caminhos. Mas a gente vai convidá-la mais vezes. Até porque, como se diz no Sul, a gente agora está em São Paulo para tucanar os paulistas. Verdade. Né? Verdade. Vocês estão quase vizinhos aqui. Vocês estão na minha rota. Ainda bem que agora também o nosso aeroporto abriu novamente. Verdade. Então, assim, vai ficar mais fácil. Lu, temos um mimo aqui pra ti. Que delícia! Da Cienza Farma, agradecer novamente. Que lindo! Já que ela falou em creatina, né? Exato. Que tu falou, daí a gente pensou assim, se materializou aqui uma creatina. Gente, poder da mente. Que máximo! Ai, que lindo! É uma linha Olha que lindo. feita... É importante, ainda mais agora, né? Que tem muitas denúncias de creatinas. Inclusive, tu fez um vídeo, né, Lu, sobre as creatinas, né? Fiz. Não, muito adorei. Bacana. Obrigada, gente. Lu, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada por estarem conosco novamente. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal da Lu, que é maravilhoso. Inscrevam-se no programa também, porque agora é hora de agir
para nossa longevidade. É isso aí. Obrigada. Hackeie-se e haja. Até a semana que vem. Tchau, tchau.